Então, assuma que N caixas chegam na ordem, né, B1, B2 até Bn, e cada caixa BI tem um peso positivo WI. E o peso máximo que cada caminhão consegue carregar, é W. Então, para armazenar as caixas em N caminhões, né, preservando a ordem, precisamos colocar cada caixa, né, para cada um dos caminhões, 1, 2, 3, N. Então, eu tenho que seguir a ordem dos caminhões, lembra? Eu só consigo carregar um caminhão de cada vez. E eu só consigo carregar até a capacidade W. Depois que eu estourar a capacidade W, eu tenho que despachar o caminhão e chamar o próximo. Então, o que não pode acontecer, né, nessa lógica? Nenhum caminhão pode ficar sobrecarregado, então o peso total de todas as caixas dentro do caminhão vai ser menor ou igual a W, ponto. A ordem de chegada das caixas é preservada, então se a caixa BI é enviada antes da caixa BJ, né, ou seja, a caixa BI ela vai ser carregada no caminhão X e a BJ vai ser carregada no caminhão Y, onde X tem que sempre ser menor do que Y. Eu preciso respeitar isso, tá? Então, se BI chegou antes na empresa, né, da caixa BJ. Então, o ponto aqui esse é o ponto que vai manter a prova consistente. Eu preciso manter a ordem das caixas. Eu não posso alterar a ordem que as caixas chegam. Então, se uma caixa... Eu não posso simplesmente parar o caminhão e espera chegar mais uma caixa, tem um peso menor, e aí eu coloco essa no caminhão. Eu não posso fazer isso. Eu sempre tenho que seguir a ordem que as caixas chegam. Certo? E aí, a gente quer demonstrar que o algoritmo grid vai usar a menor quantidade de caminhões, demonstrando que ele sempre está à frente de qualquer outra solução. Então, vamos lá. Suponha que o algoritmo grid carrega as caixas de B1, B2 até BJ nos primeiros K caminhões e que existe uma solução alternativa que carrega as caixas B1, B2 até BI, ou seja, ele vai entregar uma quantidade diferente de caixas nos primeiros K caminhões. Então, tá claro para todo mundo que tem que ser a mesma quantidade de caminhões, certo? O ponto aqui se esse BI aqui, ele vai vir antes do nosso BJ. Tá claro? Ou se ele vai vir antes ou se ele vai estar exatamente igual. Porque lembra qual que era a estratégia Qual era a dúvida dos caras da empresa? E se eu carregasse menos num caminhão, liberasse ele e depois carregasse nos próximos para tentar compensar. E aí com isso eu vou despachar menos caminhões porque eu vou conseguir ajeitar melhor as caixas. Lembram disso? Esse era o objetivo. Então se existe uma alternativa anterior à nossa alternativa greedy, então a gente está afirmando que para isso acontecer e continuar respeitando o que está aqui em cima, que é a ordem, esse I ele tem que ser menor ou igual a J. Todo mundo enxerga isso? Isso quer dizer que para eu continuar respeitando aqui, esse I ele tem que ter vindo de alguma forma antes do J, certo? Porque eu botei uma caixa a menos no caminhão, por exemplo, e despachei ele. Vamos imaginar aqui, no grid eu boto até a caixa B10 e na alternativa eu ponho até a caixa B9, por exemplo, na esperança de que isso vai fazer com que eu despache menos caminhões, certo? Todo mundo comigo aqui? Legal. E aí, se isso aqui de fato acontecer, e aí o segredo está aqui em que eu estou dizendo suponha, né? Suponha que isso aqui acontece, a gente vai estar, essa afirmação ela já garante que o grid ele é ótimo. Tá? Por que ela garante que o grid é ótimo? A gente vai ter que provar. Mas essa afirmação da forma como ela está aqui, ela garante que o grid é ótimo. Por que ela garante que o grid é ótimo? Porque todo mundo concorda que eu estou usando a mesma quantidade de caminhões e o objetivo é despachar o máximo de caixas possíveis, certo? Aqui eu despachei menos caixas, certo? Então essa afirmação aqui, se ela for verdadeira, eu já estou demonstrando que o grid é ótimo. Por quê? Eu estou usando a mesma quantidade de caminhões, a diferença é que aqui eu estou despachando mais caixas do que aqui, certo? Legal, show. Ele não vai baixar. Não, tem que baixar, senão não vai pegar pra mim. Boa. Então, como que a gente prova isso? Vamos por indução. Então, o caso em que K é igual a 1. Ou seja, quando eu tenho um caminhão só. Tá claro para todo mundo que o grid sempre vai entregar a melhor solução quando eu tiver um caminhão só? Ele carrega o caminhão até ele ficar cheio. Sim. Então, a solução alternativa ou ela é igual ao grid, ou ela é inferior ao grid. Não tem como ela ser melhor do que o grid, porque se ela for melhor do que o grid, quer dizer que eu estou despachando um caminhão sobrecarregado.
ou que eu não estou despachando as encomendas na ordem que elas chegaram, certo? Então, para o caso 0, isso funciona. Agora vamos olhar para o caso, então vamos assumir que isso funciona, né, para k menos 1, então funciona, imagina que eu pegue um k igual a 2, por exemplo, então eu sei que funciona para k igual a 1, então o algoritmo greedy, ele vai carregar j' caixas nos primeiros k menos 1 caminhões, e a outra solução vai carregar i', certo? Vai carregar caixas a menos do que a nossa solução greedy, que era o que a gente já estava, que é a suposição que a gente está fazendo ali, certo? Vamos pensar no primeiro caso aqui. Vamos pensar no caso igual a 1. O greedy carregou mais caixas. O greedy carregou 10 caixas no caminhão e a solução alternativa carregou 9. Então a gente já tem uma situação em que o k menos 1, isso aqui está sendo respeitado. Ok? Todo mundo comigo aqui? Legal. Aí agora vem o passo da indução, que é, para o 10º caminhão, a solução alternativa, ela vai carregar B', né, BI' mais 1 até BI. Todo mundo comigo aqui? Uhum. Porque a primeira caixa, né, foi BI', então agora eu estou botando a caixa BI' mais 1, BI' mais 2 e assim sucessivamente. E aí, como eu sei que o I', ele é menor ou igual que o J, o algoritmo greedy, ele vai carregar BJ' mais 1 até BI. Vamos imaginar que os dois parassem no mesmo lugar. Tá claro para todo mundo aqui que a quantidade de caixas do meu J' mais 1, ela é maior do que a quantidade de caixas do meu I mais 1 aqui? Todo mundo enxerga isso, pessoal? Essa é a parte da prova, tá? Porque isso aqui está dizendo que eu sempre vou conseguir carregar mais caixas dentro do greedy do que na solução alternativa. Por quê? Porque a solução alternativa, ela escolheu em algum momento colocar menos caixas nos caminhões. Só que ambos têm que respeitar a mesma lógica de que eu não posso estourar a quantidade de caixas, não posso estourar a capacidade do caminhão e eu não posso despachar encomendas que vieram depois antes das que chegaram antes. Eu não posso inverter essa ordem. Isso quer dizer que depois que a solução alternativa ficou para trás da solução greedy, não tem mais como buscar. Todo mundo enxerga isso, pessoal? Não tem mais nenhuma situação em que a solução greedy vai parar. A solução greedy é um trem, né? É um expresso. Ela adiciona a maior quantidade possível de caixas, libera o caminhão. Adiciona a maior quantidade possível de caixas, libera o caminhão. Agora vamos imaginar que alguém tomou a decisão de não, adiciona menos numa parte e aí depois tenta seguir que nem o greedy. Concorda que vai sempre perder? Eu sempre vou ter um débito. Vamos pensar, melhor pensar em intervalos. Ó, a gente pegou o primeiro caminhão, o J' e o I'. Então o J botou 10 caixas, o I botou 9 caixas, certo? Aí agora a gente vai ter todas as outras sequências de caixas que eu vou colocar dentro do caminhão. O ponto aqui é que, vamos imaginar que todas as caixas tivessem 1 de peso. O greedy, ele sempre vai botar 10, 10, 10, certo? Aí vamos imaginar que esse cara chegou à conclusão, tá, beleza, aqui eu dei uma economizada, então daqui pra frente eu vou botar sempre 10. Não interessa, né? Ele sempre vai ficar para trás. Ele sempre vai estar colocando caixas a menos do que o greedy, certo? E aí a pergunta era, tem como esse cara aqui mandar menos caminhões do que o greedy? Não, não tem. Porque ele sempre vai estar atrás do greedy. Então o que pode acontecer é o contrário, né? O fato dele tomar essa decisão aqui, pode ser que lá no final, dada a quantidade de caixas, ele acabe despachando um caminhão a mais e o greedy despachando um caminhão a menos, certo? Porque o greedy é a nossa solução ótima, certo? Então aqui é uma forma, pessoal, da gente demonstrar o porquê que o greedy está na frente da solução alternativa e por isso ele é uma solução ótima, certo? E aí aquelas perguntas, o greedy converge? Sim, o greedy sempre vai convergir, porque ele sempre está seguindo aquela lógica de estar adicionando a quantidade máxima de pesos.
Então, a única chance do grid não ser a solução ótima é se eu conseguisse achar alguma solução alternativa que quebrasse isso. Só que para isso acontecer, eu teria que fazer duas coisas. Ou eu teria que estourar a capacidade do caminhão, ou eu teria que começar a despachar caixas fora de ordem. Só que isso